Saudações em Cristo Jesus aí a todos do Facebook, também do YouTube. Que a doce paz, a santa paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Bom, vamos dar continuidade à leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus, né? Dessa feita no livro de Jó. O autor do livro não é totalmente conhecido, tem um asterisco aqui, se você observar na sua Bíblia. E no rodapé aqui desse asterisco está dizendo: supõe-se que Moisés escreveu este livro quando se achava entre os midianitas, cerca de 1520 anos antes de Cristo. Bom, é um dos livros do qual não se tem conhecimento do autor. Mas vamos meditar na palavra de Deus, porque é uma história maravilhosa, poderosa, que nos ensina muito sobre a humildade e o temor do Senhor nosso Deus. E a obediência, do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. A você que está chegando agora na nossa página no Facebook, eu quero dar as boas-vindas em nome do Senhor Jesus e dizer para você que o motivo de nós termos enviado e até mesmo recebido solicitações de amizade aqui no Facebook é unicamente para este fim. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. Então, nós queremos convidar a toda a família católica, toda a família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, até mesmo você que é ateu, não crê em Deus, mas você tem a sua mente aberta, o seu coração aberto para o conhecimento, tem a curiosidade, quer saber as coisas que estão ou não escritas na palavra de Deus. Sois todos bem-vindos em nome de Jesus para juntamente conosco fazer a leitura da palavra de Deus. Os irmãos evangélicos de todas as denominações, de todas as religiões, também estão convidados. Opa! Ao Felipe Padilha. Ô Felipe, bom ter você aqui, viu? Felipe Padilha, nós trabalhamos juntos, graças a Deus. Então, os irmãos evangélicos de todas as denominações, venham ler a palavra de Deus conosco. Lembrando que é somente a leitura, não vai ter pregação. O entendimento vai ficar a cargo de cada um de vocês pegar a sua Santa Bíblia, colocar do lado um bom dicionário da língua portuguesa, porque precisamos conhecer palavras. Sem conhecer palavras fica tudo muito mais difícil. Fica difícil, mas não fica impossível, porque para Deus não tem nada impossível. Tá? E você vai pegar a sua Bíblia, o seu dicionário e vai orar ao Senhor Jesus e vai falar: Senhor Jesus, me ensina as sagradas letras. Eu quero entender, me dá entendimento, me dá compreensão da tua santa palavra, das sagradas escrituras. Eu quero saber as sagradas letras. Eu quero conhecer quem é o Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Ouvinte, essa oração vai agradar tanto a Deus, que eu garanto para você que o Senhor vai enviar do céu para você conhecimento, entendimento, tal qual você nunca, jamais imaginou que seria capaz. Você vai ficar maravilhado de como Deus vai abrir a tua mente, o teu entendimento para conhecer as sagradas letras. Isso eu garanto para você, porque assim o Senhor Deus fez comigo. Uma vez eu falei chorando com Deus: Senhor, eu quero entender, eu quero compreender. E
poucas semanas depois, eu estava entendendo, compreendendo coisas que eu nem jamais imaginava. Mas eu não vou aqui pregar nem dividir com vocês esse conhecimento, não. Esse entendimento. O Senhor Jesus vai te instruir, porque Ele é vivo e verdadeiro, e Ele é o maior interessado em que nós conheçamos e compreendamos a sua palavra. Ele vai te ensinar, isso eu garanto. E a todos aqueles que estão perseverando conosco na leitura da Santa Bíblia, nessa palavra poderosa, assim como o Senhor tem cuidado de mim, já há mais de um ano que nós passamos por a cirurgia de um tumor canceroso mais maligno que existe, o tumor mais agressivo, que mata mais rápido. Assim como Deus tem sustentado a minha vida, segurado nas minhas mãos para que eu esteja aqui diante de vocês sem sequela nenhuma, nem de coordenação motora, nem de fala, nada, zero. Assim também Deus vai operar o milagre na sua vida. A todos que estão perseverando na leitura da Santa Bíblia, Deus vai curar suas enfermidades, vai abrir o entendimento. Isso eu tenho certeza absoluta. E não arredo meu pé da minha certeza nem 1 milímetro, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Bom, Gilson falou demais. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 em diante. A virtude, tentação e perdas de Jó, que nos diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos, e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia a Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde?
Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó. Ele disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A adversidade e cruel aflição de Jó, capítulo 2, versículo 1. Vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne,
e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Sofar, o naamatita, e concertaram juntamente versículo 11 novamente. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Sofar, o naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os seus olhos, e não o conhecendo, levantaram a sua voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto sobre as suas cabeças, lançaram pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Capítulo 3, versículo 1. Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre,
e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casa nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Aleluia, glória a Deus. Daria para ler mais um capítulo até. Vamos ler o capítulo 4 também. Elifaz repreende a Jó, capítulo 4, versículo 1. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora de qual é o inocente que jamais perecesse, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Com o hábito de Deus perecem, versículo 9, novamente. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. O bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebrantam. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor,
e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura, quanto menos naqueles que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde manhã até à tarde são despedaçados, e eternamente perecem sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Louvado seja Deus. Até aqui a leitura da Santa Palavra de Deus. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus por mais essa oportunidade. E agradecer também por todos que estão acompanhando a leitura da Palavra de Deus conosco. Vamos orar. Santo Deus Todo-Poderoso, Santo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ó Santo Deus de Israel, em nome de teu Filho Jesus, meu Deus, eu levanto a ti a minha voz neste momento de oração, Senhor, para te agradecer, Deus Todo-Poderoso, por mais esta oportunidade que tu nos concedes de estarmos aqui com vida, meu Deus, respirando, caminhando sobre os nossos pés, para poder, ó Deus, levantar a Ti a nossa voz em oração, para Te agradecer, meu Deus, pela vida, pelo pão de cada dia. Que se assim temos recebido, meu Deus, é da Tua parte, porque o Senhor assim nos tem concedido. Eu te agradeço pela Tua santa e poderosa palavra que foi lida diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube. Eu te agradeço, meu Deus, por cada vida, por cada coração que está acompanhando conosco a leitura da Tua santa palavra. Senhor, meu Deus, faze com que esta palavra poderosa, Senhor, encontre boa terra e repouso em nossas almas, em nossos corações, para, Senhor, meu Deus e meu Pai, nos instruir em toda justiça, em toda verdade do Senhor nosso Deus, para que assim, ó Deus, o Teu Santo Espírito possa nos dar o arrependimento sincero dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que se faça, ó Deus, assim, tornar os nossos corações, pelo sangue poderoso de Jesus, Teu Filho amado, faça os nossos corações tornar a Ti, Senhor, Deus único, santo e verdadeiro, Senhor Deus da nossa salvação. Ó Pai amado, ó Senhor Deus querido e maravilhoso, em nome de Jesus eu te peço, abençoe as nossas vidas, aos nossos lares, as nossas famílias, as nossas casas, de cada pessoa, meu Deus, que está lendo conosco a Tua palavra, assim nos abençoe. Abençoe também, ó Deus, as nossas famílias, os nossos familiares, a nossa parentela, de perto, de longe, e também as suas respectivas casas, meu Deus. Venha abençoar aqueles por quem temos orado, Senhor,
e jejuado e buscado a tua santa face. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, por obras. Perdoe as nossas culpas, meu Deus, as nossas faltas também diante de Ti. Lava as nossas almas no sangue poderoso de Jesus e purifica as nossas vidas, para que tenhamos, ó Deus, direito à árvore da vida, que está no céu, no meio do paraíso de Deus, e que possamos, ó Deus, entrar na Tua santa cidade pelas portas, como está escrito em Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 14 de Apocalipse. Senhor Deus da glória, ó vem curar, ó Deus, por amor do Teu santo nome, pelas Tuas muitas misericórdias, vem curar as nossas enfermidades, seja onde for, meu Deus, que o mal tiver escondido, no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, a enfermidade na cabeça, nos ouvidos, nos olhos, na boca, na garganta, nos órgãos internos, que a enfermidade seja repreendida, meu Deus, pelo sangue de Jesus, essa enfermidade nas pernas, nos braços. Repreende, Senhor, todo o mal. Arranca pela raiz, de dentro da nossa casa, de dentro da nossa família, das nossas vidas. Repreende todo o mal e nos dê saúde, Senhor, e vitória. Para a glória do Teu santo nome, pelo poder desta palavra, deste Evangelho Santo, que tem entrado nas nossas casas através desta leitura que temos feito diante de Ti. Repreende, ó Senhor Jeová, toda obra do mal que tem lutado, pelejado contra as nossas vidas, contra a nossa fé. Esse espírito imundo que coloca problema no lar e na família, briga entre o casal, entre os filhos, o desemprego e toda sorte de males que o diabo tem colocado nas nossas vidas, nas vidas destes que estão lendo conosco a Tua palavra, meu Deus. Repreende todo o mal, Senhor. Faz cessar toda obra do diabo, esse espírito imundo que coloca o vício da bebida alcoólica, que coloca o vício dos tóxicos, das drogas, que coloca o vício das prostituições, dos adultérios e das fornicações. Esse espírito imundo, meu Deus, que coloca o vício dos jogos de azar, dos jogos de rede, dos jogos de internet, da tela do computador e da tela do celular. Amarra todo o mal, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, repreende toda a obra do maligno e joga por terra, meu Deus, toda a força do adversário, pelo sangue poderoso de Jesus, por esta palavra poderosa que temos lido, que está entrando na nossa casa, na nossa família e principalmente nos nossos corações. Faz cessar todo o mal, meu Deus, abre a porta de um bom emprego, de um bom salário, de um bom ganho, para este pai, para esta mãe de família, meu Deus, que está passando por dificuldades e por privações, Senhor. Socorre assim, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza, és um socorro bem presente na hora da angústia, meu Deus. Pai Santo, Pai querido, conserva assim as nossas vidas diante de Ti, em verdadeira justiça e santidade, até aquele grande e glorioso dia em que o Senhor Jesus há de nos buscar para nos levar para si. Fica conosco, Senhor, durante a nossa caminhada nessa terra, durante a nossa peregrinação, durante os nossos dias, que são tão poucos, meu Deus, que passam tão rápido as nossas vidas. Senhor da glória, fica conosco, não nos desampares, não nos deixes só, não nos lances fora da Tua presença, meu Deus, e não retires de sobre nós o Teu Santo Espírito.
Guarda as nossas almas, Senhor, de todo mal, de todo perigo, de toda tentação, meu Deus. Livra as nossas almas, as nossas vidas do pecado que tão de perto nos rodeia. O sangue de Jesus tem poder para guardar as nossas almas. Fica conosco, Pai Santo, abençoando, curando, libertando e salvando as nossas almas. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus, graças a Deus. Graças a Deus, mais uma tarefa deste projeto foi cumprido, mais um dia, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Este vídeo vai ficar salvo aqui na minha linha do tempo, para que você possa assistir novamente, ler e reler a Santa Palavra de Deus e examinar e meditar em cada vírgula desta palavra. Quantas vezes você julgar necessário, vai ficar salvo aqui na minha linha do tempo. Eu quero dizer a vocês que de uns 30 ou 40 dias para cá, o Facebook começou a me mandar mensagens avisando que essas lives serão excluídas a partir daquela data do aviso, né? Então o Facebook, nos 30, 40 dias para cá, começou a excluir de fato os vídeos. Mas todos esses vídeos estão salvos também lá no meu Facebook, no meu YouTube, perdão, que eu tenho transportado para lá, no meu YouTube também os vídeos. Então quando você chegar no limite, olha esse vídeo, esse número tal, que os vídeos são numerados, todos esses vídeos são numerados. Então olha, desse vídeo tal aqui já não tem mais, então você pode correr lá no YouTube e fazer a sua leitura. Peço a compreensão de vocês, vou continuar lendo lá e aqui, porque não tem como eu transportar os vídeos de lá para cá, de uma só vez, porque são muitos vídeos, gastaria uma semana, eu teria que ficar uma semana ou mais aqui sem ler com vocês a palavra de Deus, e nós não podemos perder este tempo, porque Jesus está voltando para buscar os seus escolhidos, e para ajustar contas também com os demais moradores da terra. O dia do Senhor está chegando, e, portanto, é necessário lermos a palavra de Deus e conhecermos quem é esse Senhor Deus Todo-Poderoso e o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada pessoa que ainda não leu, porque eu já li essa Bíblia já, essa está sendo a terceira ou quarta vez já que eu estou lendo a palavra de Deus. Portanto, vamos perseverar nessa boa obra que nós propusemos em fazer diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque do céu virá a recompensa. Aqueles que estão chegando agora para a leitura do Velho Testamento, eu peço a vocês, em nome de Jesus, voltem lá nos vídeos, pode ser lá no YouTube mesmo, que é mais fácil de você voltar, no vídeo primeiro, porque nós começamos a leitura pelo Novo Testamento, sempre, porque é uma leitura de mais fácil compreensão e porque é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leiam o Novo Testamento em primeiro lugar. Se você quiser ler o Novo Testamento e continuar a leitura aqui conosco de forma simultânea, não tem problema não, pode ler assim também. Mas leiam o Novo Testamento. Nós não estamos no meio de uma corrida, nesse projeto. Não tem ninguém atrasado na leitura. Aqueles que começaram a ler a palavra de Deus, começaram a ler no tempo que Deus predestinou para que você começasse a ler. Portanto, ponha a sua atenção e o seu coração na leitura da palavra do Senhor nosso Deus, porque eu tenho certeza absoluta que do céu virá recompensa sobre as nossas vidas. Ao Felipe Padilha, o Adeilton Cruz,
a Sirlene Sexta Stelle, o Rafael Augusto Viana e a todos os demais que estão lendo a palavra de Deus conosco. A esmagadora maioria das pessoas não estão aqui ao vivo. As pessoas vão ler, vão assistir este vídeo, vão ler a Bíblia de acordo com a sua disponibilidade de tempo, né? Muitos estão trabalhando, outros estão chegando no trabalho, têm os seus afazeres de casa, enfim. Vamos perseverar em ler a palavra de Deus, que eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele vai recompensar a sua vida, o seu lar e a sua família, por amor desta palavra que nós estamos lendo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.